Meu pai, ele chegava muitas vezes bêbado, drogado, e aí meio que ele brigava, quebrava as coisas, batia na minha mãe. Eu não tinha ele como um pai em qual eu abraçava, em qual eu dizia assim, eu te amo. Ele era uma pessoa assim que ia lá em casa e brigava. Então ele vivia roubando, né, assaltando e cheirava pó e se drogava e sei lá mais o que ele fazia. Então, tipo, isso incomodava a minha mãe. E muitas vezes quando ele cheirava assim ao extremo, ele até uma vez tentou matar minha irmã porque ele disse que via um bicho nela. Naquele dia a minha mãe defendeu, eles brigaram um monte por causa disso, entendeu? Porque ele cheirava lá e aí ele voltava para casa e aí os problemas eram descontados em nós. Teve um dia que as coisas começaram a mudar lá em casa. Eu lembro que começou um alvoroço muito embaixo, muito grande lá embaixo no beco, na ponta do beco. Então, tipo, chegou uma notícia dizendo que os traficantes, da facção estavam atrás do meu pai. E eles foram atrás do meu pai e não achavam meu pai. Até que eles descobriram que meu pai estava num boteco com um amante. E então eles pegaram, mataram meu pai e foram atrás de nós. E nós fomos até a casa da minha avó. E chegamos lá, daí a minha avó, ela era um pouco ruim para nós. Tipo, ela disse, não quero saber de vocês, vão embora, tá louco, vão matar eu também. E ali nós pegamos e entramos no ônibus. E aí nós fomos parar em Gravataí. E ali nós ficamos na parada durante um dia. E a minha mãe, ela, como era a Júlia, era um pouco frio. E ela estava grávida do Diogo nesse tempo. E ela sempre dizia que o ônibus estava vindo. Só que esse ônibus nunca vinha. Assim, passava horas, dias, e o tal ônibus nunca vinha para levar a gente para casa. Eu fui criada com a minha avó porque a minha mãe morreu, eu tinha 1 ano de idade. Chegou uma prima minha e me levou para a casa dela. Quando eu cheguei na casa dela, não era nada do que eu imaginava na minha vida. E quando ela saía, o marido dela começava a abusar de mim. Aí eu comecei a me debater, brigar com ela, tentei ir em cima dela. Aí ela falou, Walter, pega aquela corrente ali, eu vou prender ela aqui. E me batia naquela corrente como se eu fosse um bicho. E ela continuava batendo, e as gomas da corrente entravam assim. E eu vi o sangue escorrer. Aí que ela me batia mais, meu Deus. Tirou minha roupa. Que mandou o marido dela abusar de mim de novo. Medo, angústia e sofrimento virou rotina para milhares de famílias. Só no ano passado, o Brasil registrou mais de 100 mil denúncias de violência doméstica. E o que esses números não contam é sobre essas pessoas que sofrem caladas. Para esse propósito, Deus tem utilizado a Novo Tempo para levar esperança e fazer com que essas famílias tenham uma vida transformada e vivam em paz. Até que um dia o telefone da minha mãe tocou. Nesse dia a mãe de criação da minha mãe tinha ligado para nós. E aí então nesse dia a minha mãe contou, disse, eu tô morando aqui em Gravataí e disse para ela que nós estávamos na parada e que a gente não... E contou tudo o que tinha acontecido lá com meu pai. E ela disse, tu é louca de morar com essas crianças aí? O que tu tem na cabeça? Falou, meio que xingou ela assim. E disse, quer saber, eu tô indo a Gravataí amanhã e nós vamos alugar uma casa para vocês. E aí ela pegou, procuramos uma casa, alugamos uma casa, ela tinha parente lá. E ali nós ficamos, aí nós chegamos na casa, meio que tipo assim, aéreos, aí botamos... A mãe conseguiu dela, né, conseguiu um sofazinho, aí conseguiu uma cama, aí um bidê. E ali a gente aprendeu na simplicidade a crescer de novo. Só que o diferente foi que nessa casa nós tínhamos uma televisãozinha pequenininha. E nessa televisão ela era embutida com um rádio. Até que um dia a minha mãe, ela chorava bastante, né, porque ela estava com depressão e tudo mais. E naquele dia o rádio começou a funcionar. E eu lembro que naquele dia tocou uma música que ela crê que Deus é a cura, que Jesus é a cura. E naquele dia, não sei, porque minha mãe estava limpando e ela meio que começou a chorar e eu não entendi, assim. E aí a minha mãe ouvia aquela música e ela dizia, meu Deus, eu creio que Deus é a cura. E aquilo ali, tipo, soando estranho, porque a gente nunca tinha ouvido uma música, entendeu? Tipo, dessa maneira. E eu não lembro qual era o locutor, eu muito queria saber quem era esse cara. Só que ele dizia assim, eu sei o que você está passando. E aí ele diz assim, eu sei o que você está passando, mas eu quero te dizer que você precisa levantar daí hoje, porque Deus tem um propósito para você. Eu lembro que ela chorava. E para mim, ver minha mãe chorando, para mim era uma coisa ruim, que tipo, meu Deus, ela está chorando, é uma coisa muito ruim que está acontecendo. Só que não era Deus agindo. E ali, naquele dia, aquele homem orou e eu posso ter certeza que naquele dia eu acho que a minha mãe conheceu Deus, colocando na mão de Deus a nossa vida.
E uma moça arrumou um emprego para mim, eu fui trabalhar. E um certo tempo, eu morando sozinha, eu conheci uma pessoa que me mostrou um outro modo de viver. Contando como foi que eu cheguei aqui e tal, para uma vizinha, e ele estava sentado do outro lado, dentro de casa, e escutou. E veio até mim e perguntou para mim, você conhece a TV Novo Tempo? Aí eu disse assim, não, nunca nem vi falar. Ele falou assim, você precisa de ver, é muito bom. Aí um dia, eu sentada assim em frente ao sofá, televisão ligada, de repente entrou o programa do pastor Luiz. Aí ele foi e fez assim para mim. Agora eu vou falar para você que está passando por um processo difícil, que já não acredita mais numa mudança. Essa situação aí que você está passando, acabou. Na maneira dele pregar ali, eu comecei a ver esperança para mim. A minha vida hoje eu não tenho mais medo de enfrentar, sabe? Eu não tenho mais medo de botar o joelho no chão e orar, porque eu tenho certeza que a minha oração vai ser ouvida. Hoje, meus irmãos, a gente tem um antes e depois. E quando nós vamos lá em Alvorada, onde eu nasci, muito das pessoas que lá vivem, eles dizem assim, nossa, filho de peixe, peixinho não é. Porque o meu pai era ladrão, era traficante. E eu não sou ladrão e não sou traficante, nem quero ser. Por quê? Porque novo tempo entrou na minha vida.